E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Porfírio, sou professor de filosofia e na aula de hoje a gente vai falar sobre consciência, história e dialética para o filósofo Jean-Paul Sartre. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele traz uma nova ressignificação para o conceito de dialética, né? Esse conceito que foi ali tratado primeiramente por Platão, também foi tratado por Hegel, por Karl Marx, né? O Sartre vai trazer um novo significado para ele, porque para o Sartre a dialética é justamente a relação que o ser para si, que para Sartre ser para si é a consciência, estabelece com o ser em si, que são os objetos, a materialidade, né? Uma realidade corpórea. Então a gente tem que ter em consciência que os objetos materiais não têm consciência, né? Ou seja, eles estão separados do ser para si, e os seres humanos são essa que a gente pode chamar dessa dualidade psicofísica, né? Eles são matéria e consciência, ou seja, eles são seres em si, mas também são seres para si, né? Os dois juntos, consciência e matéria, corpo e mente, corpo e consciência. O ser para si, ele vai estabelecer relações de negação com os objetos, né? Com os objetos que são seres em si, porque ele não se identifica, né? Enquanto somente consciência, ele não se identifica com esses objetos, né? E ele busca essa identificação e ele vai emitir também juízos, né? Tratando de juízos como julgamentos, né? O que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior, o que acaba evidenciando as contradições presentes nessa realidade objetiva, material. Então, a dialética ela é um movimento que coloca, né, aqui a dialética em Sartre, né, lembrando que é diferente da dialética para Platão, para Hegel, para Marx. Aqui ela vai ser um movimento que coloca em xeque, né, a supremacia da razão na filosofia, ou seja, da racionalidade. Enquanto a maioria dos filósofos, desde lá de Platão, desde Sócrates, estão buscando uma racionalidade, né, uma supremacia da razão, do conceito, do logos, né, de entendimento das essências, de uma inteligência que não é material. Para o Sartre, ela é uma relação que está justamente aqui na matéria, né? Então, esse movimento puramente racional acaba, né, a filosofia sartriana, acaba não tendo tanta importância, acaba ficando de lado. Essa relação dialética de Sartre, ela sempre vai se dar no plano da subjetividade, ou seja, entendendo aqui subjetivo como oposto de objetivo. Objetivo é aquilo que está pronto, conceituado, né? Como seres em si. Aqui a relação ela se dá no plano, apesar de ser material, ela se dá no plano da subjetividade, porque as consciências, né? Ou seja, o que Sartre chamou de ser para si, né? Os seres humanos, eles têm essa consciência diferente um do outro. Na medida em que o ser humano não nasce pronto, mas se constrói, se faz de acordo com as suas vivências, então cada um se faz de maneira diferente, o que torna qualquer tipo de julgamento subjetivo, né? Isso, ou seja, é em certo sentido relativo, né? Relativo, varia de acordo com a pessoa que está julgando ali, que está falando, né? O agente no caso. Então não existem verdades que não sejam aquelas atestadas por uma consciência em um determinado tempo e lugar. Ou seja, uma consciência que passou por suas experiências, que foi formada de uma maneira totalmente diferente daquelas outras, né? Então, todo mundo, todas as representações, todos os objetos, todas as consciências, né? Elas são o contato de uma consciência específica com o seu exterior. Tudo aquilo que eu julgo conhecer, que eu julgo saber, é o meu contato com o mundo exterior a mim, com os outros seres, as outras consciências, os outros objetos, ou seja, com o meu meio.
isso me torna um ser subjetivo, né? E aí outra pessoa, mesmo vamos supor que se fosse um irmão meu, criado da mesma, né, veio dos mesmos pais, recebeu a mesma criação, mas ele tem outras experiências, mesmo que seja pouca diferença ali, a experiência dele com o mundo vai ser outra. Então ele já é uma outra subjetividade. Então a relação que ele tem, dialética, né, ela vai ser diferente, a relação dele com o mundo vai ser diferente da minha. É importante ressaltar que Sartre era um filósofo marxista, né, ele foi muito influenciado por Marx e politicamente ele era adepto dos ideais marxistas, mas a dialética, né, esse conceito que ele trouxe de dialética, ela coloca um pouco em evidência algumas contradições presentes no materialismo histórico dialético de Marx. Então ele foi, apesar de ser marxista e de politicamente estar alinhado ali a uma esquerda marxista, ele criticou Marx em alguns aspectos, o que também fez com que muitos marxistas da época não gostassem das ideias de Sartre, né? Eles acabaram ali se afastando ideologicamente e teoricamente de Sartre. Mas quais são essas contradições? Olha, o marxismo ele vai considerar a consciência humana como algo determinada pelo materialismo histórico dialético, ou seja, o ser humano, né, ele acaba sendo determinado por um movimento histórico, né, ligado à história e ligado a essa realidade material, que vai ser a causa determinante de como ele é, né? E isso está calcado principalmente na questão da divisão de classes sociais, né? Quando Marx divide lá a burguesia entre a burguesia e a classe operária, né, o proletariado, você acaba criando classes distintas que vai formar pessoas distintas por conta dessa relação que cada um tem com aquela realidade histórica material da sua classe. Então, para Sartre, a consciência, enquanto, né, livre, porque para Sartre o ser humano ele está num processo, num movimento de liberdade incondicional, mesmo que ele esteja preso materialmente, mesmo que enquanto corpo ele tenha sua liberdade tolhida, enquanto ser humano ele decide, enquanto consciência ele decide como ele vai reagir àquilo, e nessa decisão, nessa escolha, né, nesse sempre escolher como você vai reagir às situações, né, seja se rebelando ou seja se contendo, consiste justamente a liberdade. Então a consciência enquanto livre, ela não permite ser determinada por condições materiais na sua história, tá? Então, para Sartre, seria impossível esse materialismo histórico dialético determinar a forma como as pessoas são formadas. E as condições materiais para Sartre, né, elas seriam acidentais, né? Elas não são necessárias, elas simplesmente aconteceram como um mero acidente. Tá? Então elas são secundárias nessa formação do ser humano. E a consciência ela vai ter essa plena liberdade de agir mesmo com adversidades materiais. Portanto, o ser para si, ou seja, a consciência, ela não é, né, o ser para si ele não é determinado, ele não pode ser determinado nem historicamente, nem materialmente. O ser para si, enquanto ser livre, né, e enquanto um ser indeterminado, que não tem um conceito pronto que o defina, ele não vai sofrer determinações materiais, mas ele vai sofrer determinações de si mesmo. De si mesmo, quando eu digo de si mesmo, porque estão ligadas à sua própria existência enquanto consciência, não em relação ao corpo, ao ser em si, né? A gente tem sempre que separar esses dois conceitos em Sartre, não em relação ao corpo material, mas a consciência, o ser para si. Segundo, ainda voltando à crítica, né, de Sartre a Marx, Marx teria aplicado erroneamente o método analítico para explicar um processo dialético, né? A dialética, segundo Sartre, ela estaria nessa realidade material, né? Na medida em que o ser para si busca aquele movimento, né, de se fazer. E o Marx,
né, ele vai aplicar um método analítico, né? O método analítico, ele filosoficamente ele poderia ser aplicado e até cientificamente ele poderia ser aplicado somente em conceitos, em ideias, em uma racionalidade que não tem contato direto com essa realidade material. Então, aqui a crítica de Sartre é que o método de Marx falhou, né? Ou seja, não falhou. Na verdade, ele aplicou um método errado, ele não deveria ter feito isso. Os seres para si, né? Ou seja, aquela consciência, os seres humanos, eles possuem história, sim, né? E eles são os únicos a possuir essa história. E os seres em si, que são os objetos, os corpos, né, a matéria, esses não podem possuir história, tá? Então, o método analítico ele poderia ser aplicado somente enquanto uma consciência por um ser para si, mas nunca em nessa mistura, né, de objetividade, de corpo, de objeto, de matéria com consciência. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou da nossa videoaula, curta, compartilhe, se inscreva no canal e qualquer dúvida que tiver é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!